colocar de pé, nós vamos meditar na palavra. Eu quero que você abra comigo aí sua Bíblia, livro de Números, Números 14. Números 14, eu vou ler do 5 até o versículo 8. Aleluia, eu creio que Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Livro de Números 14, versículo 5, eu vou ler até o versículo 8. Aleluia, podemos ler? Aleluia, vamos ler a palavra. A palavra de Deus nos diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra e nula dará terra que mana leite e mel. Aleluias. Querido e bondoso Deus, Pai querido, desse culto de missões, Senhor, fale conosco, fala a cada coração nessa noite. Pai, nessa noite eu estou aqui, meu Deus, dependente do Senhor. Que seja o Senhor, meu Deus, que venha trazer a Tua palavra para falar a cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querido irmão que está aqui nessa noite, quero compartilhar essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração. Eu quero estar falando sobre a promessa de Deus para nós, a promessa que Deus tem para a nossa vida. Quero falar um pouco sobre essas promessas. A Bíblia vai nos dizer aqui que Deus, no livro de Números, que Deus, Ele resgata um povo do Egito, um povo que era escravo, um povo que estava na escravidão. E Deus, Ele traz, a Bíblia fala que Ele entra com mão forte. A Bíblia vai nos dizer que Deus vê ali o sofrimento, vê a aflição do povo, a qual Deus tinha escolhido por meio de uma aliança, a qual Ele fez com Abraão. E o povo estava ali escravo no Egito. E Deus, quando veio ali o aperto, o povo clamou ao Senhor, e Deus viu a aflição do povo. Nos dias de hoje não é diferente, meu irmão. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem visto a nossa aflição, amém? E quando Deus vê a aflição, Deus não fica aquém daquilo que estamos passando, e Ele entra em ação, e Ele entra com a providência. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos dessa maneira, estamos passando por aperto, estamos passando por aflição, e muitas das vezes nós falamos para Deus: Deus, aonde o Senhor está? Parece que não está adiantando eu ir na igreja, parece que não está adiantando eu ler a Bíblia, parece que não está adiantando eu me consagrar, parece que não está adiantando eu fazer um jejum. Eu quero dizer para você, se você tem feito isso, continue. Deus está vendo. Nos dias de hoje não é diferente, meu irmão. Talvez você chegou aqui com um problema que aos olhos humanos não tem solução. Talvez você recebeu uma palavra do médico dizendo que para o seu problema não tem solução. Eu quero dizer para você que há um Deus maior do que o seu problema aqui nessa noite.
Aleluias. E a Bíblia diz que Deus tira o povo da escravidão. Tira o povo, ele desce no Egito com mão forte e tira o povo que estava na escravidão e traz para o deserto. Oh, Rebassuíder Candarábias. Muitos de nós estamos dessa forma, passando no deserto, mas eu quero dizer para você que talvez você saiu do Egito e se encontra nessa noite dessa forma. Parece que eu estou no deserto, porque deserto nós não vemos nada, deserto é só poeira, é só pedra, é calor, é chuva, é frio. Mas eu quero dizer para você que mesmo se você está passando pelo deserto, mas se Deus estiver com você nesse deserto, Ele vai te levar à vitória, Ele vai te levar até a promessa a qual Ele fez para você. Essa era a situação do povo que se encontrava ali no deserto. Aleluia. Chega um momento que Deus, Ele fala para Moisés: Moisés, escolhe 12 espias, 12 espias, e vai até a terra prometida. Eu quero dizer para você que Deus tem uma terra, Deus tem uma promessa. Essa terra é a promessa dele para a nossa vida. Deus tem uma promessa, mas antes de realizar a promessa, Ele manda que nós espiemos essa terra, fazer o reconhecimento. E a Bíblia diz que os 12 espias foram até a terra para fazer o reconhecimento. Mas só que quando eles voltaram, algo aconteceu. Números 13, versículo 27, a Bíblia vai nos dizer assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aleluia. A Bíblia diz que a vontade de Deus, meu irmão, para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. A Bíblia diz que os espias, eles entraram lá na terra a qual Deus tinha feito a promessa. Deus tirou o povo da escravidão, mas quando Deus, Ele nos chama, assim como Ele chamou o povo dele escolhido, e Deus nos chama, e eu quero dizer para você que quando Deus nos chama, Deus nos faz uma promessa. E eu quero dizer para você que se Deus, Ele te fez uma promessa, mesmo que essa promessa demora, Ele é fiel para cumprir. Talvez está demorando, talvez você está achando: meu Deus, mas até agora nada aconteceu. Continue esperando, meu irmão, continue esperando, Deus vai cumprir. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que lá verdadeiramente a terra, ela era boa. Por quê? O que Deus tem para oferecer para mim e para você, meu irmão, é coisa boa, amém? Deus não tem nada ruim para nós, não. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías 1, versículo 18, diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Deus, da mesma forma, nos dias de hoje, naquele tempo Deus tinha o melhor, mas Deus tirou um povo da escravidão, estava treinando aquele povo para viver do melhor que Deus tinha para eles. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 28: o povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que eu quero fazer que vocês entendam aqui nessa noite? Deus tirou o povo da escravidão, agora eles iam caminhando pelo deserto. Mas chegou um momento que Deus, Ele fala para Moisés: Moisés, não dá para vocês ficar aqui nesse deserto, é hora de mudar.
é hora de passar de um nível para o outro. E Deus fala para Moisés enviar os 12 espias, e Moisés enviou. Mas o que me chama a atenção é que 10 deles, a Bíblia diz, que trouxeram um relatório negativo. Um relatório negativo. A Bíblia diz que 10 deles, agora, a expectativa tinha de ser de conquista. A expectativa era uma expectativa de vitória. Aqueles 10 trouxeram um relatório desagradável. A Bíblia diz que eles infamaram aquela terra. Eles não acreditaram na promessa. Em outras palavras, eles foram incrédulos àquilo que Deus tinha dito. E a Bíblia diz que eles trouxeram um relatório não favorável. Eles trouxeram um relatório contrário àquilo que Deus queria ouvir. E a Bíblia diz que além de trazer um relatório contrário, eles ainda influenciaram todo o povo. Meu irmão, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando. A Bíblia diz que quando eles entraram, eles viram aquilo que Deus tinha falado. Eles viram ali o fruto. Eles viram a terra e eles disseram, eles confessaram: olha Moisés, a terra é boa, o fruto é agradável, mas tem gigante. Aleluia, tem gigante. Por que eu disse para você que está aqui nessa noite, que se nós queremos uma vitória grande da parte de Deus, nós precisamos lutar. Quanto maior é a nossa luta, maior é a vitória. Aleluia. Quanto maior é a nossa luta, maior é a nossa vitória. A Bíblia diz que os 10 espias deram um relatório contrário, um relatório de, vamos dizer assim, de incredulidade. E aquilo desagradou o coração de Deus. Deus quer nos fazer conquistar, amém? Mas nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Nós precisamos ter ousadia diante de Deus. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que eles viram a parte boa, mas eles viram os gigantes que estavam ali. E eu quero dizer para você que se nós quisermos vencer, nós vamos ter que enfrentar os gigantes. Nós temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados. Gigantes vão aparecer, mas eu quero dizer para você que nessa noite, que o gigante não é maior do que o nosso Deus, amém? E o que eu quero dizer aqui para você, o tema dessa mensagem que eu quero pregar aqui nessa noite é atitude de uma pessoa que é vencedora. Atitude de uma pessoa que vence. Mas agora quando nós chegamos aqui no capítulo 14, como eu li, no versículo 6, a Bíblia diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes por causa do relatório negativo que aqueles 10 espias deram. Aonde que nós temos que ter cuidado? O que será que nós, nos dias de hoje, o que será que nós estamos falando? O que será que nós estamos falando a respeito da nossa vida, da nossa família? Quantas pessoas estão vendo um relatório negativo acerca de si, das suas famílias? Porque aqueles espias diziam que eles eram como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Eles eram como gafanhoto.
eles mesmos estavam menosprezando a si mesmo. Mas a Bíblia diz que 2 deles tiveram uma atitude diferente. E o que eu quero dizer para você, se nós quisermos vencer nos dias de hoje, nós precisamos ter uma atitude diferente. E nós vamos ver que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, a Bíblia fala que Josué e Caleb, eles falam assim, ó, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 8: e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Atitude de quem faz a diferença, meu irmão. E é sobre essa atitude que eu quero falar nessa noite. A atitude de Josué e Caleb foi diferente dos 10 espias. E é essa mesma atitude que Deus quer encontrar em nós hoje. A primeira atitude que eu vejo na vida de Josué e Caleb é que eles tiveram uma atitude de fé. Meu irmão, quando tudo estiver difícil, quando parece que nada está para acontecer, nós precisamos ter uma atitude de fé. Sabe por quê? A fé, ela nos faz ver além. Enquanto os 10 espias estavam ali presos ao gigante, Josué e Caleb estavam olhando para a vitória. Josué e Caleb estavam sentindo como verdadeiros vencedores, porque eles tinham um espírito diferente, segundo a Bíblia. Nós precisamos, nos dias de hoje, nos dias de luta, de aflição, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós vamos ver na vida de Davi, muitas pessoas querem ser assim como Davi, querem ser vencedoras como Davi, mas só que nós vamos ver isso na vida de Davi. A Bíblia diz que se levantou um grande gigante e o povo de Israel ficou acuado, eles não iam nem para frente nem para trás, e ali um jovem se levanta e luta contra o gigante. Aleluia! Deus quer fazer de nós pessoas vencedoras, pessoas que vencem gigante, pessoas que não desanimam nas suas caminhadas. Hoje o que nós mais vemos são pessoas querendo desistir, pessoas desanimadas, porque não se envolveram com a fé. Josué e Caleb, a fé estava no coração de Josué e Caleb, e no lugar do medo. Porque os 10 espias, quando eles viram o gigante, o medo, ele entrou. E eu quero dizer para você, o medo é como se fosse a fé ao contrário. O medo, ele paralisa. Quantas pessoas deixaram de sonhar, quantas pessoas desistiram de algo porque o medo entrou nos seus corações. Mas nessa noite eu quero dizer para você que aquele que tira todo o medo, ele está aqui. Amém? O Senhor, ele está aqui. Talvez algo tenha te afrontado, assim como o gigante Golias afrontou o povo de Deus, e Davi, por meio da fé, ele entrou naquela batalha e ele saiu vencedor, porque ele sabia que Deus era com ele. A mulher do fluxo de sangue, da mesma forma, a Bíblia fala que 12 anos ela estava perecendo com uma enfermidade, e ela tinha ido à mão de muitos médicos, mas até então nada tinha resolvido. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ali ela viu a porta aberta, ali ela viu a solução para o problema, porque ela era uma mulher de fé.
Sabe quando nós olhamos para uma pessoa que não desiste, uma pessoa que talvez ela passa por situação difícil, mas ela não desiste, nós olhamos e muitas vezes nós falamos, aí vai uma pessoa de fé. Sabe por quê? Quem tem fé no coração, ela não desiste, ela luta, ela batalha até ela chegar à conquista. Deus quer nos levar a conquistas maiores. Era tempo, era hora, o povo agora ia entrar na conquista, mas eles retrocederam. A incredulidade, ela desagrada o coração de Deus. A incredulidade, ela atrapalha os planos de Deus. Mas quando nós colocamos a fé, o medo ele sai, amém? A Bíblia fala que os corações, e eu vejo aqui que o coração de Josué e Caleb estava cheio de fé. E aonde a fé, o medo ele vai embora. Fé. Primeira atitude que nós precisamos é ter uma atitude de fé. A fé que vê o impossível acontecer. Aleluia. Abraão ele só fez aquele sacrifício de entregar o seu filho único, a Bíblia diz, porque ele teve fé, ele acreditou no que Deus falou. Nós precisamos ter fé nos dias de hoje para vencer as adversidades. Segunda coisa que eu quero falar, a perseverança. Eu vejo aqui a perseverança de Josué e Caleb. Nos dias de hoje não é diferente. Você que está aqui nessa noite, nós precisamos ser perseverantes. O que é uma pessoa perseverante? Pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, pode vir a calúnia, pode vir a perseguição, mas essa pessoa não desiste, porque ela sabe que Deus está no controle, Deus está agindo e que Deus vai dar a vitória. Eu quero dizer para você que Deus tem a vitória para você nessa noite. Mas nós precisamos ser perseverantes, pessoas que não desistem, não ser como os espias. Os 10 espias, além deles caírem, além deles desistirem, eles ainda estavam fazendo outros desistir, porque é assim que acontece. Pessoas influentes, eles eram líderes influentes. Isso acontece conosco, meu irmão. Muitas das vezes quando nós estamos, tem pessoas que estão olhando para a nossa, estão olhando a nossa caminhada, estão olhando até onde eles querem ver até onde nós vamos. Talvez pessoas de perto, pessoas de dentro da nossa família. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, por que essa pessoa não converte? Sabe por quê? Como nós estamos andando diante das pessoas. Será que nós estamos perseverando? Ou será que quando vem a prova, quando vem a dificuldade, nós paramos no meio do caminho? Nós desistimos. Deus não quer que nós desistimos, Deus quer que nós avancemos, amém? Deus quer que nós alcancemos. A vontade de Deus para aquele povo é que eles entrassem ali na terra prometida, eles entrassem na promessa, porque Deus já havia feito a promessa, Deus já havia falado muito tempo sobre o milagre, sobre o que Ele ia fazer. Deus já tinha mostrado para ele os milagres, Deus já tinha abrido o mar vermelho, Deus já tinha tirado aquele povo ali do Egito, Deus tinha feito grandes maravilhas, mas eles esqueceram. Quantos nos dias de hoje são esquecidos, esquecem do que Deus fez por eles? Não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Precisamos perseverar. Fala com o seu irmão, persevere. Mesmo que esteja difícil, persevere. Não podemos desistir no meio do caminho. A marca de uma pessoa que vence é a marca de uma pessoa que persevera. Se você tem orado e não tem acontecido, o milagre não chegou, continue perseverando, continue orando. Deus vai fazer o milagre. Precisamos ser perseverantes. Tempo de semear.
em tempos de adversidade, não pare de semear. Nós só vamos continuar se nós perseverarmos. Nós precisamos ser perseverantes, não desanimar. Se aquela mulher tivesse desanimado, ela não ia ver o milagre. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher perseverante. Terceiro ponto que eu quero falar: não tem como entrar na promessa sem obediência. Sem obediência. Versículo 9, a Bíblia diz assim, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temais. Que fez de Josué e Caleb dois vencedores, e Deus quer fazer isso também nas nossas vidas, nos dias de hoje. Depois da fé, depois da perseverança, nós precisamos andar em obediência. Obediência. Aqueles homens andaram 40 anos em direção ao sonho, em direção à promessa, mas eles só foram aprovados porque eles eram obedientes. A obediência, ela abre porta para grande vitória na nossa vida. Muitas das vezes algo não está dando certo, nós precisamos fazer uma reflexão. Se algo não está dando certo, nós precisamos refletir: será que não tem algo errado? Será que tem alguma área que eu esqueci de obedecer? E nós precisamos voltar. Abraão, da mesma forma, só foi abençoado porque ele obedeceu. Ele recebeu um chamado. A Bíblia fala no livro de Gênesis 12, 1, 2 e 3, Deus, ele chega para Abraão e ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não hesitou em desobedecer, mas ele obedeceu. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali estava a oportunidade de ser abençoado. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele está conosco, nada pode impedir. E o próprio Deus disse para Abraão: Abraão, farei uma aliança com você, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas se te amaldiçoar, serão amaldiçoados. Deus, quando Ele nos chama, Ele quer nos abençoar, Ele quer alargar a nossa tenda, Ele quer nos levar a lugares que nós não conhecemos. Abraão foi esse, mas nós precisamos ser obedientes. Nós só vamos ter afirmação diante de Deus quando nós estamos obedecendo a Deus em tudo que Ele está falando. Quando nós obedecemos a Deus, nós sabemos que a resposta que nós precisamos já está garantida. Josué e Caleb, eles passaram pela mesma aflição, entraram na mesma terra dos 10 espias, mas eles fizeram a diferença. Eu quero dizer para você, Deus nessa noite está nos chamando para fazer a diferença. Eles tiveram uma atitude diferente, porque eles eram obedientes. Eles disseram, olha, então ele disse aqui, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Eles sabiam que se eles obedecessem, Deus cumpriria com o prometido para com eles. Nós só vamos experimentar o melhor de Deus quando nós andarmos em obediência. Se Deus falar, se Deus mandar, eu vou. Se Deus falar, eu vou fazer. Amém? Precisamos obedecer. Então nessa noite, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você precisa entender: nós precisamos ter fé, nós precisamos perseverar, e nós precisamos andar em obediência.
E Deus vai fazer o milagre. Deus vai nos pôr numa terra que é boa, que mana leite, que tem mel. Deus tem o melhor, amém? Mas nós precisamos ter essa atitude. Atitude de uma pessoa de fé, atitude de uma pessoa que persevera, e atitude de uma pessoa que obedece à voz de Deus. Eu não sei como você chegou, quero orar por você nessa noite. Eu tenho certeza, se assim fizermos, nós vamos alcançar a promessa ainda nesse ano, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque Deus tem promessa, Deus tem coisas grandes, e esse é o ano da nossa conquista. Se nós semearmos, nós vamos colher, meu irmão. Não tem como nós semear e não colher. Deus vai fazer. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você chegou aqui sentindo uma dor. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco, meu Deus, a vida de cada um aqui na sua mão. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita agora, meu Pai, a vida de cada pessoa, meu Deus. Pai, toca, meu Deus, nessa pessoa do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus, visita agora. Toca, meu Deus, no braço dessa pessoa, essa pessoa que chegou aqui, meu Deus, sentindo dor no braço, dor na perna. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro com esta pessoa. Toca agora. Toca, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome do Senhor Jesus, Pai. Dê a vitória para essa pessoa nessa noite, Senhor. Visita, meu Deus, nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Talvez essa pessoa tenha desanimado na sua caminhada. Pai, nessa noite, Senhor, levanta essa pessoa, meu Deus. Cumpre, meu Deus, o propósito na vida desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu entrego agora a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Que essa pessoa, meu Deus, venha conquistar. Essa pessoa, meu Deus, que tem feito projetos. Essa pessoa que tem tido sonhos. Realiza, meu Pai. Realiza, porque o Senhor é o Deus que realiza. O Senhor é o Deus que faz milagre. O Senhor é o Deus que tudo pode. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Visita nessa noite. E você que crê no milagre,